sobre isso, da novidade ser mais arriscada, e isso leva muito também pro lado de, sei lá, até empreender, digamos assim, né? Quando o cara tá querendo abrir alguma coisa nova. Eu posso dizer por mim agora, por podcast, que eu comecei a fazer isso. E quando eu fui fazer o primeiro, eu e o Felipe aqui gravando, eu tava cagado, né? Ia dar tudo problema, vai que eu posto alguma coisa, vai que vão dar risada da minha cara, sei lá o que eu ia fazer. E daí agora, sei lá, comecei a postar em julho, eu acho, passou 4 meses, eu já tô envolvido em uns 5 podcasts e provavelmente vou abrir mais uns 2 aí pra frente. E já tô tentando dar um jeito de ensinar o meu irmão, outro irmão que tá fazendo dele, com a galera do direito lá, e para eles também, ele poder controlar sozinho, poder editar sozinho e fazer por conta. Então, assim, depois que o cara já absorveu a informação e viu que não tem problema nenhum, eu vou dizer pela minha zona de conforto e o risco que eu aceitei correr, já virou normal para mim agora. Parece que já não é um risco, agora tá super, super de boa aqui, já tô tocando e toca para lá, toca para cá, e achei maravilhoso essa comparação. Isso é muito legal, né? Isso é muito engraçado, porque depois que tu se permite viver aquilo ali, né? Tu pensa, putz, os riscos são esses. E riscos não são somente coisas ruins também, né? Tem o risco de dar certo. E daí tu já fez e tu tem que continuar. Então tem os dois lados da moeda. Mas é muito engraçado, voltando para a história de viagens, o quanto tu fica tão tranquilo depois e tu pensa, por que eu perdi tanto tempo avaliando riscos que às vezes nem existem, né? Então, no meu caso, por exemplo, o meu risco era o quê? Eu pensava que eu ia ser morta no caminho, que eu, né, enfim, eu corria ter riscos de, não de vida, assim, mas de perigo, né? Eu tenho algumas histórias, mas diante dessa primeira experiência, o que aconteceu? Era eu arrumar uma mala, eu pegar a mala, eu ir para o aeroporto, eu mostrar o meu passaporte, não tinha nada muito misterioso, mas diante do desconhecido, tu cria 1 milhão de coisas na cabeça e tu pensa, eu não vou dar conta disso, ou isso é maior do que eu vou ficar com medo, e muitas pessoas acabam não agindo por conta disso. Elas encontram medos e riscos inexistentes. E eu vi esses dias uma frase bem legal do Mark Zuckerberg, que ele falou assim que tu, ainda mais com o mundo de hoje, do jeito que tá, ele falou isso, acho que foi em 2018. Podia ser uma das frases hein, do quiz. E não, mas ele falou, eu acho que hoje faz muito sentido, que ele fala, ainda mais o mundo como está, não assumir riscos é garantir que tu vai falhar. Então, tu precisa correr riscos, porque através do risco, independente, de novo, do risco financeiro, do risco de carreira, qualquer risco na relação, é o que te leva à evolução na vida, né? Então, e a gente já tá correndo risco todo dia, como tu falou, né, Felipe? Sair de casa corre risco. Mas a gente só tá vivo porque a gente soube escolher os riscos a quais correr, né? Tem alguns riscos bem necessários que o cara soube botar na balancinha ali e calcular bem o problema, que era um risco mesmo para a vida, um atentado. Você vê que eu já passei tanto, tomei tanto trago na minha vida que eu não sei nem como é que eu cheguei até aqui. Mas teve vários cálculos de riscos para eu chegar até aqui, né? Então, dá para se dizer assim que alguns são bons de tomar e alguns são bons para sair da zona de conforto. Mas assim, sair se atirando que nem louco em tudo que é buraco, aí vai dar problema. É isso. Tudo na vida tem risco, né? Qual deles vale a pena a gente tomar? Mas geralmente, independente se for um risco, que nem tu disse, de beber, alguma coisa que seja ruim para ti, tu fez mirando algo bom, alguma coisa que ia te satisfazer, ou alguma coisa que ia te trazer, que valia correr aquele risco. Seria que fosse ficar com teus amigos, que fosse desestressar. Ninguém acha que. Eu não acredito nisso, pelo menos que alguém tome um risco, né? Assuma um risco que não enxergue algo bom disso, né? Isso é uma coisa que eu não acredito. Eu acho que todo mundo só vai correr o risco quando aquilo trazer alguma coisa boa para ti, independente do que for, e se for temporário ou permanente. E puxando já a próxima regra aqui, o estudo esse ele fala que a aceitação de risco ela é inversamente proporcional à prevalência. Então, o que ele quer dizer? Quanto mais pessoas são impactadas por aquele risco, mais difícil é da gente aceitar tomar ele. Então, um dos exemplos aqui talvez o mais contemporâneo de todos, é vacina, né? Então, hoje a gente está com não sei quantas vacinas aí sendo desenvolvidas para o coronavírus e a gente ter uma vacina, né, validada, comprada, distribuída, etc., significa a gente vacinar a população inteira, ou sei lá, 50, 60, 70, 80% da população. É muita gente. Então, a gente não aceita um risco de a vacina ter, sei lá, 1% de chance de fazer mal para alguém, mas a gente aceita esse 1% de chance durante
aquele estudo lá nas drogas experimentais ou na própria, né, nos experimentos da vacina. Então, quanto menos gente está sendo afetada, maior é a nossa tolerância ao risco. Uhum. Eu não sei que exemplo que eu poderia falar disso, mas sim, eu entendi. A questão da... Ah, desculpa. Quer falar? Não, eu ia falar tem um que eu gosto daqui, que é de carro autônomo, né? O carro autônomo hoje, do jeito que ele tá, ele já faria a gente salvar algumas vidas, né? Então, tipo, a gente virar a chave e todos os carros serem autônomos, claro, tem uma questão de investimento, enfim, mas não precisa ser carro, pode ser avião. Avião, a gente conseguiria fazer esse investimento agora. O risco que existe daquele negócio dar problema versus o número de pessoas que viajam de avião, a gente não aceita tomar, mesmo que ele seja menor do que do jeito que está hoje. Então, é um negócio psicológico meio maluco, que a gente salvaria algumas vidas se a gente tivesse os aviões autônomos ou eles pilotados através de uma torre de controle. Hoje a gente ainda precisa ter o piloto lá dentro, que é muito mais na nossa cabeça do que efetivamente uma coisa tecnológica. Mas isso vale para as decisões voluntárias, né? Então, quando a gente toma uma decisão de tomar um risco, a gente faz essa análise do risco que realmente está afetando mais pessoas ou menos pessoas, eu entendi. Isso me lembra um pouco a questão lá da China, sobre antes, né, do Covid, a galera já usava peraí que eu tô falando muito alto. Lá na China, antes do Covid, a galera já usava máscaras, né? Mas usava máscaras por causa da poluição. E isso é uma coisa muito complexa na minha cabeça, porque a galera usava máscara, e talvez eu me embaralhe bastante agora, porque eu tô falando e tô pensando ao mesmo tempo, tá? Mas vai eles lá, saíam... qualquer coisa volta, faz de novo, mas normalmente sai melhor do que a gente acha que saiu, viu? Então... Tá. Não, porque é isso, assim, a gente estava falando sobre risco de sair na rua, né? Então, essas pessoas. Eu acho que a questão do risco, às vezes, não é só uma questão também de avaliar riscos e tomar tais... Uma música. Tocou meu telefone aqui, mas pode seguir. Ah, tá. De sair na rua, tá? Então, às vezes, a gente acaba tomando decisões não só porque a gente fez voluntariamente aquilo, pensando nos riscos e blá blá blá. Às vezes é por necessidade também, porque eu fico imaginando que nem lá os chineses, né? Antes do Covid. Já tinha uma poluição absurda nas grandes cidades que as pessoas obrigatoriamente tinham que sair. Então, elas tinham que sair de máscara, porque era necessário, e elas corriam aquele risco de saúde. Isso é uma coisa que, independente de eles quererem ou não, é um risco que eles têm que tomar, tu entende? Tipo, algumas decisões, eu não sei se eu tô fazendo sentido, mas... Ó, a musiquinha de novo. Não, porque eu e o Marco, quando a gente falou do assunto, eu e o Marco, a gente assistiu alguns vídeos e falava sobre isso, sobre a questão de decisões voluntárias, entende? E eu falei assim, tá, mas eu sair na rua parece ser uma decisão voluntária, porque não, às vezes não é voluntária, às vezes eu só saio porque eu tenho que sair, porque se eu ficar em casa, eu vou morrer, então é um risco que eu também corro dentro de casa. A gente corre risco o tempo todo, no momento que tu nasceu, tu tá correndo risco. Se ficar deitado na cama, tu vai correr risco de morrer deitado. Tu precisa comer. Se tu comer alguma coisa, tu corre risco de ficar sufocado, sei lá, se engasgar. Tu tá sempre correndo risco, só que existem riscos que a impressão é menor porque são mais rotineiros, porque são mais... não é involuntários, eu não acho que sejam involuntários, mas eles são inconscientes, porque já fazem parte da vida, entende? E daí tu já não pensa mais sobre aquilo ali, é uma fração de segundo que passa na tua cabeça que tu nem não raciocina sobre aquilo. Mas no momento que a gente... não, só é dizer que a gente já assimilou, né? Então, assim, não é como se toda vez que a gente vai sair de casa eu vou procurar um estudo para saber qual é a chance de eu ser atropelado, qual é a chance daquela poluição ela afetar o meu pulmão, qual é a chance de, sei lá, eu tropeçar e cair, quebrar a cara. Não, isso aí já meio que a gente assimilou que vale a pena tomar o risco de sair na rua porque eu quero fazer tal coisa. Mas às vezes também é um programa que a gente acha que não vale a pena, né? E tu sabe que isso sempre me remete, a gente falou de avião antes, e me remete à questão da percepção das pessoas de risco pensando em avião e elevador, né? Aquela história de que o elevador é o transporte é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas se tu perguntar para qualquer pessoa, vão falar que um avião é muito mais perigoso, mais perigoso ou seguro? Agora me atrapalhei. Eu acho que o elevador ele é mais seguro do que o avião. Pode ser que alguém tenha a percepção contrária.
de que o avião é mais seguro. Não me atrapalhei. Corta essa parte. Tava pensando em outra coisa e falei errado. Tá, tudo bem. Mas é isso, tipo, as pessoas têm a percepção que daqui a pouco estar dentro de um elevador pode ser mais perigoso até que estar andando de carro, enfim, porque tu tem aquele medo, tu não quer ficar preso no elevador, Deus me livre, mas é um dos meios de transporte mais seguro que às vezes as pessoas não sabem, né? Que é por falta de conhecimento. Outro conceito que eles trazem nesse estudo é de que a gente usa a doença como uma medida de qual risco vale tomar e qual não vale. Então ele fala assim, vai lá, no estudo ele fala, olha, na minha família a gente tem uma propensão a câncer. E ele dizia que ele sabia que a chance de pegar câncer era 1 em não sei quantas mil, né? Não vem ao caso aqui. Então ele disse, normalmente as pessoas não têm tão claro qual é o número, né? A chance de eu pegar câncer é 1 em 1 milhão. A gente não tem tão claro isso. Mas a gente meio que faz essa verificação de se esse risco que eu estou tomando, quando a gente chama de risco de vida, ele é maior ou menor do que eu morrer de câncer, ou eu morrer de, sei lá, diabetes ou qualquer outra coisa. Então a gente usa isso. Então, sei lá, saltar de paraquedas talvez fique muito perto ali, então é mais difícil da gente... Vai ter gente que salta e tem gente que não salta. Agora, andar de ônibus fica bem longe, então meio que todo mundo assimila e acaba andando de ônibus. É mais difícil a gente encontrar alguém que não ande de ônibus por medo dos riscos de morrer. Eu acho que isso vai muito de encontro ao que eu falei antes sobre experimentar as coisas, vivenciar elas e tal, ter casos na família, se é a situação, né, que a gente tá falando sobre câncer, porque eu perdi minha irmã pro câncer, e eu achei engraçado que falou pegar câncer, é muito bom, porque não é uma gripe, tu não pega, tu tem câncer. Mas que nem essa situação é uma coisa que trouxe, de fato, assim, uma noção de vida bem diferente para mim, para minha família, inclusive. Eu me lembro muito vividamente, assim, no primeiro ano que minha irmã morreu, que a gente estava no cemitério e tal, e meu pai, eu olhei pro meu pai e falei, vai, é muito louco isso que eu vou dizer para vocês, mas eu preciso falar. Eu acho que eu perdi o medo de morrer. E não sei, parece bobo, né? Mas pelo que aconteceu e tal, eu tenho a impressão que é porque a gente também é religioso e tal, daí a gente tem aquela situação que a gente acredita que a gente vai encontrar ela e tal. E isso me trouxe essa visão de vida diferente, né? Então eu falei, eu imagino que o dia que eu me for, eu vou encontrar ela e isso me traz uma calma e uma segurança muito grande. E logo depois que ela faleceu, veio essa proposta para eu me juntar a esse time de exportação, que foi a minha primeira experiência de viagens e tal, né, como trader. E isso facilitou muito a minha tomada de decisão e a minha aceitação de, tá, isso é para eu fazer, não é para eu ter medo, não tem problema, simplesmente vou. Não, tu falou enfim, desse cenário que tu acabou de implementar. E eu lembro quando eu era criança, porque eu sou cego de um olho, né? Então meus pais descobriram quando a minha cegueira com 3 anos de idade, com uma foto que tiraram do meu rosto, daí um olho ficou branco, o outro ficou vermelho. Aí fui no hospital, daí descobriram que eu era cego. Como é que nunca sabia, né? Como é que eu ia saber, né? Eu nunca enxerguei dos 2 olhos. Aí eu fui fazendo baterias de exame, sei lá, dos 3 anos de idade até os 8, 9, para saber se eu podia ficar com o olho ou não. E daí, sei lá, eu ia no médico uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu ficava no hospital o tempo inteiro, eu conhecia todo mundo lá já. Todo mundo gostava de mim, porque eu era criança, né? Então, a minha percepção de hospital, quando eu vou, eu não sei porquê, mas eu sinto um lugar muito acolhedor, assim. Tipo, quando eu tô lá, parece que me dá uma paz. E eu sempre convivi muito no hospital. Então, eu não sei, assim, tem pessoas que vão, que ficam bem apavoradas. E talvez tenha essa variação de risco, assim, porque eu já fui tanto. E já fui tantas vezes, assim, e era pirulito, e era chocolate, e eu tinha que ir para ganhar uma fita de videogame, que minha mãe sempre me comprava. Se eu ficasse quietinho naquele exame de dar uma agulhada no olho para tirar o líquido lá de dentro e não mexesse uma vírgula, eu ia ganhar uma fita. Daí eu saía da sala lá do negócio e o Nick todo fazendo, tu ficou parado? Eu sim, então vamos ganhar a fita, vamos jogar no Nintendo 64 lá, caralho. E daí, tipo, pra mim, eu gostava no final de estar lá, porque era bom, era legal pra mim. Tanto que minha mãe também me comprava. Toda vez que eu ia no médico, ela me levava no McDonald's depois. Então, eu gostava de ir no médico. Então, sei lá, a minha avaliação de risco de ir no hospital, quando eu tenho que ir no hospital pra alguma coisa, nunca é uma coisa ruim na minha cabeça, mas talvez foi a minha percepção das coisas que foi mudando com o tempo. Claro, foi a experiência que tu teve, exatamente isso. A tua percepção está totalmente vinculada à experiência que tu teve em relação a isso. Então, toda até de repente um ambiente meio lúdico, porque tu era criança, que tua mãe criou, né, o conforto de estar ali com ela,
ela com certeza fez essa experiência ser vista de uma maneira diferente para ti. E eu, ao contrário, tenho uma experiência em relação a isso. E eu, ao contrário, tenho uma experiência em relação a isso muito ruim, por tudo que aconteceu. Então, eu visando, por exemplo, ter que estar num hospital, mesmo que seja para o nascimento de uma criança, me dá um ruim, sabe? Mas o que eu estava falando antes, por exemplo, do meu trabalho, tudo que aconteceu depois do falecimento dela, enfim, se tornou muito pequeno. Parece que todos os riscos de tudo que eu enxergava que era muito perigoso diminuíram. Porque o resto, assim, o sentido de vida, e parece bobagem, eu sei, e eu desculpa se parece bobagem, mas talvez alguém entenda o que eu tô falando, mas assim, a vida torna uma proporção maior, sabe? Aquelas coisas bestas que as pessoas não dão tanto valor, são as pessoas, é o carinho e a presença, é muito mais valioso que qualquer outra coisa. Então hoje eu não tenho medo, vou pegar um avião, por que eu vou ter medo? Eu vou deixar de vivenciar coisas maravilhosas, experiências profissionais, um crescimento, um aprendizado, sabe? Uma coisa que eu vou levar pro resto da vida por causa do medo de entrar no avião, sabe? Tipo, por favor. Falou, eu só retomando o assunto do hospital, lá tem uma que foi muito boa, que eu fui fazer uma mini cirurgia no olho pra tirar, não lembro o que era que tinha dentro. Aí eu voltei pra casa e é que pra mim a experiência de ir no hospital era legal, eu gostava de ir, era tipo uma ida no shopping, digamos assim, que beleza, minha mãe me comprava com um monte de coisa, né, então eu achava bom. Mas aí eu cheguei em casa depois de um desses dias e tava meus 3 irmãos ajoelhados num santuáriozinho que minha mãe tinha, assim. Daí tava meus 3 irmãos e meu pai ajoelhados rezando. E daí, tipo, quando eu voltei, todo mundo, voltou bem, tá tudo bem. Meio que me jogaram pra cima, assim. E eu fiquei olhando pra eles, tipo, é óbvio que eu tô bem, né? Eu fui no hospital, não foi uma coisa, tipo, eu sempre faço isso, não foi nada demais. Só que é a percepção do que as pessoas têm do ambiente, né? Tipo, pra mim é um lugar totalmente acolhedor e maravilhoso. Agora, beleza, talvez não fosse uma coisa tão de boa assim. Minha mãe que me comprou bem, me vendeu bem a ideia, porque eu não entendia bolhufas. Mas o pessoal tava bem apavorado e eu fiquei com aquela sensação assim, de, pô, não foi nada demais, eu faço isso toda hora. E tu vê a percepção de risco, daí nesse caso era deles, né? Maior do que a tua, Exato. porque tu não tinha muita noção do que tu estava vivendo. E olha como é que é as coisas, né? Porque as pessoas sabem, claro, daí é adulto, mas sabe os riscos que corria, a pessoa fica com medo e não consegue desconectar um momento daqueles riscos, né? Eu acho que isso é muito do ser humano, quando ele tem uma experiência ruim, ou boa também, né? Ele se apega muito àquilo ali, ele não vê amplamente todos os cenários envoltos daquela situação ou daquela coisa. Então, eu acho isso muito doido. E eu tomei muitas decisões na minha vida, em fase adulta agora, baseadas nessa experiência que eu tive. E principalmente o fato de não ter medo de correr muitos riscos foi por conta disso, assim. Não que eu deixei de corrê-los, né? De corrê-los. Mas até questão financeira, né? A gente trouxe antes. Eu e o Marco, a gente faz cursos. E ele me ajudou muito com a minha situação financeira. Eu nunca fui assim, nunca devi para ninguém e tal, nunca, só que eu não fui de guardar, eu não guardava, não tinha um pila ano passado, eu gastava tudo que eu ganhava. E eu achei que estava na hora de começar a entender um pouco mais sobre isso, porque eu estava correndo risco de não ter dinheiro para me sustentar, porque eu não morava com os meus pais, sempre morei sozinha. E ele me falou, olha, a partir do momento agora a gente vai fazer assim assado, me deu as orientações e tudo, e me explicou os diversos formatos que eu podia estar investindo meu dinheiro, guardando meu dinheiro, cuidando dele, e também alguns riscos que eu podia correr, mas que o retorno também seria satisfatório. E quem tinha que tomar essa decisão era eu. E daí tu aprende ali sobre Bitcoin, sobre várias possibilidades, né? E é muito engraçado como atrai bastante, às vezes, um risco que é alto, mas que o retorno é muito grande também, né? E isso vai da pessoa, assim, o quanto ela quer viver, o quanto ela quer arriscar. Mas é muito louco. Eu vejo que o estudo financeiro e de investir, ele tem muito a ver com a vida, assim, sobre diversificar os riscos, tentar não botar tudo num pote só, em relação a tudo, assim, tá sempre com o teu leque bem aberto para tu não jogar tudo pro alto, mas também saber tomar um pouquinho de risco, sim, porque senão a vida não tem graça, né? É isso. E a última das regras aqui do risco, ele fala que quanto maior os números, menor a sensibilidade que a gente tem. Então, nos choca menos saber que, sei lá, a gente perdeu 1 milhão de vidas do que a gente saber de uma vida que se perdeu. Ou melhor, não necessariamente que uma choca menos, mas assim, 1 milhão de vidas não chocam, perder 1 milhão de vidas não choca 1 milhão de vezes mais do que a gente perdeu uma vida. Então, quando a gente está fazendo esse assessment de risco, né, essa mensuração de risco, melhor dizendo, olha,
tem, sei lá, uma fábrica e essa fábrica vai poluir um rio. Olha, se esse rio vai fazer mal para uma pessoa, olha, tá aqui, mas 2 pessoas já não é o dobro. 3 pessoas não é o triplo o risco que eu vou estar disposto a correr. 1 milhão não é. Então, no final das contas, quando a gente está fazendo esse cálculo, quando são números muito grandes, né, que são de pessoas que são afetadas, a gente acaba subestimando